Olá, boa tarde, que alegria estar com você. Obrigada por me fazer companhia neste dia. Programa A Vida em Foco começando para todo o Brasil. Obrigada por me acompanhar via satélite, canal digital aberto ou pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Programa de hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre obesidade, de que forma você pode reagir frente a esse problema que afeta muitos brasileiros. Meu primeiro convidado já está aqui. Ele é cirurgião bariátrico, Dr. José Alfredo Sadoski, que vai falar com a gente sobre esse tema. Também vamos falar sobre transplante de córnea, que muitas vezes é a única solução para alguns pacientes voltarem a enxergar. E traremos para você alguns livros para crianças que são bem dinâmicos, principalmente por crianças que têm algum tipo de deficiência. Então, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Para a gente falar sobre obesidade, eu vou te dar um número aqui sobre os brasileiros apenas. 7 milhões de brasileiros sofrem de obesidade. Se a gente for olhar para o número que se estende para o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas obesas. É ou não é um assunto para a gente entender mais de perto? Então, deixa eu sentar aqui com o Dr. José Alfredo Sadoski, que é cirurgião bariátrico. Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, Dr. José? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, eu que agradeço, viu? Olha, aqui tem até dados da OMS, né? Cerca de 1 bilhão de obesos, 650 milhões adultos, mas 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças. Aí fica ainda mais preocupante a situação, né, doutor José? Isso tem a ver com hábitos, tem a ver com alguma mudança que a gente fez em alimentação nos últimos anos com a indústria? O que está envolvido nisso? Com certeza. Na verdade, é uma conjunção de vários fatores que está levando a esse crescimento nos números de pacientes com obesidade, né? A gente tem que sempre entender que a obesidade é uma doença, tá? Certo. E é uma doença crônica, ou seja, que ela não tem cura e ela é progressiva, tá? Por que é tão difícil? Por que a gente ouve falar, fulano tentou emagrecer, tentou tratar, voltou a ganhar peso, não deu certo? Então, a gente tem que entender, assim, ela é causada por uma série de fatores. Tá. Então, por exemplo, mudança de estilo de vida. A gente vem, ao longo dos anos, as pessoas ficando mais sedentárias, praticando menos atividade física. Se a gente for pensar na evolução do ser humano, eram seres humanos que viviam caçando, tinham uma escassez... Muito mais ativos, né? Muito mais ativos e tinham uma escassez de comida. Hoje a gente tem uma abundância de comida, tá? Por exemplo, antigamente se comia mais produtos naturais, hoje a gente consome mais alimentos processados. Então, juntando com estilo de vida, com alimentação, predisposição genética, metabolismo, a gente vai culminar na doença obesidade, né? Entendi. Então, isso a gente sempre enfatiza e deixa claro que a pessoa não tem culpa nenhuma de ser obesa. Ela tem uma doença como qualquer outra e deve ser tratada como qualquer outra doença. Entendi. É que a gente olhar como uma doença, isso implica em entender que não depende exclusivamente de um único fator, que seria o comportamental, apesar disso fazer diferença. Exatamente. Isso, né? Essa é a grande dificuldade hoje de tratar a obesidade. Porque você tem, por exemplo, um medicamento que vai tirar o apetite, você pode fazer essa pessoa aumentar a atividade física, mas você não consegue atacar ainda todos os fatores ao mesmo tempo. E isso causa... Então, se a pessoa entende isso, começa um tratamento, muda hábito alimentar, muda estilo de vida, a taxa de sucesso vai ser um pouquinho maior. Mas mesmo assim, a gente ainda vai ter casos graves de obesidade mais severa que vai ter muita dificuldade em responder a qualquer tipo de tratamento. E isso me leva a pensar que talvez o esforço do obeso tenha que ser até maior, porque se ele já tinha uma condição, se ele tem uma condição genética envolvida e mais todos esses detalhes que são elementos que vão se juntando e fazem uma força contrária muito grande, então
tudo bem, o exercício é importante, mas talvez seria muito mais exercício, existe muito dessa quantidade. Se a gente for colocar numa balança, hoje a mudança de hábito alimentar, né, o tratamento dietético, ele tem um peso maior do que o exercício, né? Então às vezes, alimentação, às vezes a pessoa fala, eu vou lá, eu vou malhar, tá pago, agora eu vou comer. Não, você vai, com certeza, você não vai ter gastado mais calorias do que você está ingerindo. A gente ingere muito mais. Mas se você fizer tudo junto, a mudança de estilo de vida, com a mudança da dieta e com atividade física, com certeza a chance de a gente ter um sucesso é maior. E isso é importante também no processo que vai anteceder uma cirurgia bariátrica? Porque às vezes as pessoas vão olhar, deve acontecer no seu consultório, chegam lá buscando até uma forma de um milagre. O que a gente vê são pacientes que geralmente já estão há muito tempo tentando tratar. Eles convivem com um problema que a taxa de insucesso de tratamento é bastante grande. É desanimador, então. Então, muitas vezes o paciente chega assim, doutor, eu queria saber o que é melhor para mim. Tá? Então, a gente tem que separar. Então, a gente estratifica, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre quais pacientes que a gente vai indicar qual tipo de tratamento, mas os pacientes têm que saber que ele pode iniciar com um tratamento dietético, um tratamento com mudança de hábito de vida, um tratamento medicamentoso, um tratamento psiquiátrico, por exemplo, tratar uma compulsão, tratar uma ansiedade, também que sempre tem uma influência negativa, né? Ou até mesmo a cirurgia bariátrica para os casos mais extremos, para os casos mais severos de obesidade. Entendi. Então nunca mirando a cirurgia. Na verdade, é um contexto. Na verdade, assim, um conceito que a gente tenta mudar nos últimos anos é que as pessoas elas tendem a achar que a cirurgia é o último tratamento daquela pessoa. Ela tem que tentar. A última tentativa, digamos. Isso. E muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes com casos mais graves de obesidade e que se você operar ele antes, se você antecipar um pouquinho o tratamento cirúrgico, você não vai deixar ele piorar com os riscos da obesidade. Depende de caso a caso. Você vai ter um desfecho melhor lá na frente. Entendi. Exatamente. E todos esses caminhos que você mencionou, eles são feitos, busca-se um a um e vai vendo o resultado que dá, ou você entra com uma variedade de ações para fazer essa mudança? Sempre com uma variedade de ações, né? Então, uma vez. Você estratifica o paciente, né? No nível de obesidade, se ele tem doenças associadas ou não, conforme a idade, se ele tem alguma outra coisa que está levando outra doença. Um outro fator, que, por exemplo, se vamos supor um paciente extremamente ansioso, com uma compulsão alimentar, você vai tratar ele, eventualmente, com medicamentos psiquiátricos, vai melhorar essa condição para daí decidir algum outro tratamento, né? Sim. Mas tem pacientes que você já pode, por exemplo, entrar com medicamento, ou até mesmo indicar cirurgia. Doutor José, e quando que é a hora de buscar ajuda a respeito da obesidade? Porque ela não começa de uma hora para outra, ou sim? Não, a gente vê as histórias hoje, assim, geralmente as pessoas já começam com excesso de peso, obesidade já desde o final durante a infância, adolescência, e acaba piorando na vida adulta por uma série de fatores, às vezes principalmente mulher pós-gestação, uma perda de emprego, pós-casamento, né? Então a gente vê isso, a gente vê isso no dia a dia. Mas assim, a gente usa muito o índice de massa corporal, tá? Então o índice de massa corporal é uma fórmula matemática que você pega o peso em quilos e divide pela altura em metros e divide pela altura em metros novamente, tá? Então, peso sobre a altura ao quadrado, né? Tá. Isso vai te dar um número, tá? Até 25, a gente considera a pessoa com peso normal. Acima de 25 é sobrepeso e acima de 30 é obesidade, tá? Isso já é visível ou não? O sobrepeso já começa a ser fisicamente... Acima dos 25 ali ainda não. Já começa a ser fisicamente visível, né? Entendi. Então, assim, eu acho que assim, começou o sobrepeso, ele já tem que ser tratado, né? Porque a chance como eu falei, é uma doença progressiva. A tendência é piorar. Quanto mais cedo você tratar, é mais fácil de tratar esse paciente. Então, porque ela vai se instalando, vai ficando, aí também tem a questão do metabolismo, idade, outros fatores. Você pegar o mesmo paciente, é mais fácil fazer ele perder 8 quilos do que 20. Então, assim, cada vez mais vai dificultando mais o tratamento. Entendi. E existem riscos para a cirurgia, como qualquer cirurgia, mas quais que são
fatores a serem levados em consideração? Isso, uma coisa que a gente ouve muito no dia a dia, eu tenho medo da cirurgia. Eu tenho medo minha família é contra, meu médico é contra, né? Primeiro que a gente não deve ser contra ou a favor da cirurgia. Tem pacientes que precisam e tem pacientes que não precisam, né? A gente não deve ser contra um tratamento médico que vai ajudar as pessoas. E em relação ao medo, se a pessoa tem indicação, é claro que ela vai passar por uma avaliação médica, vai fazer uma avaliação pré-operatória, né? Uma avaliação de risco cirúrgico, mas via de regra é uma cirurgia muito segura. Hoje em dia, as cirurgias bariátricas, elas não são mais feitas através de cortes, de incisões, elas são feitas de maneira minimamente invasiva, através de pequenos furinhos, por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica, né? Então hoje, só para vocês terem uma ideia, uma cirurgia bariátrica dura em torno de 1h30, 2 horas, tá? O paciente fica... É rápido, né? É rápido. O paciente fica em torno de 1 ou 2 noites no hospital e praticamente em 7 a 10 dias ele já está de volta às suas atividades habituais. Então é uma cirurgia segura e que não deve deixar de ser feita por medo, tá? Eu acho que os riscos que a obesidade traz, morte prematura, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, né? Infarte, diabetes, tudo isso tem que dá muito mais medo do que o próprio risco cirúrgico. Então, assim, claro que isso tem que ser tudo bem pesado, o paciente tem que ser bem avaliado, mas é uma cirurgia que, se o paciente realmente precisa, é uma cirurgia muito segura. E costuma-se associar a cirurgia bariátrica com a remoção de gordura, por exemplo, ou não? Uma lipo, por exemplo? Não, isso é um conceito... Não pode ser feito. Não pode ser feito. O que a gente faz, né? O paciente que tem uma obesidade mais severa, ele vai ter uma perda acentuada de peso após a cirurgia, tá? Essa perda vai acontecer mais ou menos até 1 ano, 1 ano e meio da cirurgia, tá? Tem que ter paciência. É um processo... É um processo... É o período. No começo essa perda é mais acentuada, depois ela tende a ficar um pouco mais lenta e estaciona ali por volta de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, que o peso vai estabilizar, né? Então, nessa fase que o peso estabiliza, ele já está ali 4, 6 meses estável, um peso certinho, que a gente já sabe como é que vai ficar o corpo daquele paciente, aí sim ele pode buscar uma cirurgia plástica. Nem todo mundo precisa, tá? Aí, tirar um excesso de pele, fazer uma lipo, mas com a cirurgia... Mas é no pós-operatório. 1 ano, 1 ano e meio depois, tá? Durante a cirurgia, não. Durante a cirurgia a gente simplesmente faz a cirurgia bariátrica, né? Faz a técnica que foi indicado e espera. A parte estética vem depois. Sim, muito bom. Obrigada, viu, por compartilhar tanto com a gente hoje. O Dr. José está também no Instagram, aparece para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, queira conhecer mais do trabalho dele também. Obrigada, tá? Sempre bem-vindo. Obrigado a vocês. E a gente vai para o intervalo. Na volta nós vamos falar sobre transplante de córnea, que muitas vezes é a única solução para alguns pacientes voltarem a enxergar. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E voltamos com o programa A Vida em Foco para continuar falando de saúde. Primeiro bloco nós falamos sobre obesidade e você aproveite esse conteúdo que o médico sabia muito do que ele estava falando, aproveita para você compartilhar com quem você precisa. Vai ficar disponível no YouTube TV Evangelizar Oficial. Agora a gente vai se voltar para a saúde dos olhos e tem muitos casos em que pessoas precisam de transplante de córnea para voltar a enxergar. Então é algo que a gente precisa estar atento. Quando que é a necessidade disso? E entender qual que é o processo, né? Porque quando a gente conhece, nós colaboramos mais. Então acompanhe comigo. No ano 2000, seu Valdir, hoje com 69 anos, começou a apresentar dificuldades para enxergar. Foram muitos anos de idas ao oftalmologista e nada resolvia. No ano de 2017, ele foi diagnosticado com glaucoma, uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara as células da retina. Ele chegou a realizar uma cirurgia laser para tentar corrigir, porém já era tarde demais. O seu Valdir perdeu a visão do olho esquerdo. Eu não conseguia andar sozinho, eu estava sendo puxado para a mão da minha esposa. A córnea é a primeira camada do globo ocular do olho
onde ela é responsável pela refração da visão. Então é a primeira parte da função visual do nosso organismo. Para recuperar a visão, ele precisou fazer um transplante de córnea, um procedimento cirúrgico no qual o tecido danificado ou opaco da córnea é substituído por uma córnea doada por um doador falecido. Depois de 3 anos na fila de espera, o seu Valdir fez a tão sonhada cirurgia de transplante. Porém, por falta de cuidados, a córnea transplantada no seu Valdir sofreu rejeição. Novamente, ele precisou voltar para a fila de espera. Eu me culpo que eu não fiz o tratamento certo. Tinha 3.000 e não sei quantas pessoas na minha frente para fazer o mesmo transplante. O transplante de córnea não é apenas uma intervenção física, mas também uma jornada emocional e psicológica. Para muitos receptores, a cirurgia representa uma segunda chance, uma nova perspectiva sobre a vida e suas possibilidades. Então, o seu Valdir, ele já fez várias cirurgias e daí esse ano a gente refez essa cirurgia. Hoje eu estou conseguindo andar sozinho, estou conseguindo me movimentar. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a córnea é o segundo órgão com mais pessoas na fila de espera, um pouco mais de 23.700 pessoas. Em primeiro lugar, vem o rim, com 31.541 pessoas à espera do órgão. Com uma só córnea, é possível realizar 5 diferentes procedimentos cirúrgicos. A gente pode promover melhora com o transplante de córnea de várias doenças. Existem vários tipos de transplante de córnea. Os principais transplantes são os transplantes penetrantes, onde eu tiro todas as camadas da córnea e coloco uma nova córnea no local, mas também eu posso fazer transplantes lamelares, onde eu vejo o local onde está o problema e eu só mexo naquela estrutura. A conscientização sobre a importância de ser um doador é crucial para garantir que pessoas como o seu Valdir tenham a oportunidade de recuperar a visão e experimentar uma vida plena. Me perdoa, sabe? Mas isso me deixa tão feliz. Eu voltei a viver agora, coisa que eu não estava fazendo. Eu sou doadora e eu fico muito feliz que, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, um pedacinho de mim vai estar fazendo um bem para outras pessoas. É importante, né, a gente pensar que a doação de órgãos, um tema que a gente já tratou bastante aqui também no programa, é algo que salva vidas. Então, algo para você pensar também dentro da sua família. Quando a gente fala de saúde, não falamos apenas da questão física, falamos também da questão emocional e muitas vezes essa saúde emocional precisa ser tratada porque ela se revela em um ambiente que parece que não tem nada a ver, no trabalho. Tem muita gente que precisa cuidar de mais de perto dessa saúde aqui, ó, mental, emocional, para não ter um desgaste muito grande. Então vamos falar agora sobre saúde do trabalho. Profissionais liberais, autônomos e empreendedores frequentemente enfrentam desafios únicos no seu trabalho. Estresse crônico, ansiedade e até depressão são os desafios enfrentados por muitos desses profissionais. A Yasmin é advogada e sofreu muito com tudo isso. Foi um episódio assim que eu realmente pude sentir os efeitos da ansiedade assim no meu corpo, né? Então eu sentia meu coração acelerado, assim, eram sintomas semelhantes ao de um infarto, assim. E por conta disso, ela precisou procurar ajuda profissional e mudar a rotina. Eu entendi que a ajuda de um psicólogo na terapia era essencial, era fundamental para que eu pudesse não só ter qualidade de vida, mas também conseguir essa produtividade ali no trabalho, né? E ficar, né, mais tranquila, né? E realmente tratar essa ansiedade. E olha, essa autonomia, liberdade e a independência de gerenciar o próprio tempo acarretam na responsabilidade integral. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio entre as demandas profissionais
e a vida pessoal. E esse desejo de ver o crescimento, as pessoas se dedicam muito e acabam não cuidando com os limites. E nessa entrega, por um tempo, a pessoa ela dá conta de se entregar totalmente ou por horas extensas. Mas chega um momento que, se não cuidar da saúde, o preço vem. E são diversos sintomas e desafios que esses profissionais enfrentam. O burnout é muito comum. Outros sintomas mais leves, mas também tem a ver com a questão emocional, insônia, dores musculares, dores na coluna, problemas digestivos. A gente vê muito sintoma físico que não parece ter a ver com a questão emocional, mas eles são de ordem emocional. E também um quadro muito comum são os quadros relacionados à ansiedade e depressão. Meditações, exercícios físicos regulares e a busca por hobbies são formas eficazes de aliviar o estresse e promover o bem-estar emocional. Segundo a psicóloga, existem 3 pilares para ter uma saúde integral boa. A nossa saúde física, a saúde das nossas emoções, que é a nossa alma, e a nossa saúde espiritual. Nós precisamos também cuidar da nossa espiritualidade, né? Esses 3 pilares, eles formam a nossa saúde de uma maneira integral. Então não adianta nós cuidarmos de um e negligenciarmos os outros 2 ou outros aspectos. É possível enfrentar os desafios profissionais com resiliência e equilíbrio, mantendo não apenas a eficiência no trabalho, mas também a felicidade na vida pessoal. Depois da ajuda profissional, a doutora Yasmin é uma nova pessoa. Até hoje eu mantenho o tratamento, né? Porque eu entendo realmente que é essencial, assim, a gente cuidar da nossa saúde mental. E hoje em dia eu entendo o quanto é importante, o quanto que realmente eu pude evoluir, até mesmo como profissional, até mesmo dentro da minha carreira, por conta desse cuidado que eu tenho hoje com a minha saúde mental. E tem muita gente que tem problemas mentais, de alguma forma, por causa de preocupações financeiras ou por causa de furtos. Como é o caso disso que eu vou compartilhar com você, que chega a ser indignante, né, gente? Vamos lá. Pessoal que rouba fiação e às vezes em plena luz do dia, tá? E às vezes não é somente o bolso que vai ter prejuízos, não. Acompanhe comigo nessa matéria. Eles são extremamente importantes desde a sinalização de trânsito até o fornecimento de energia e a rede de telefonia. A nossa infraestrutura depende inteiramente desses fios, muitas vezes invisíveis, mas cujo valor muitas vezes só é percebido quando são roubados. O Délio é comerciante e recentemente teve um prejuízo de mais de R$5.000. Isso porque os criminosos furtaram durante a madrugada os cabos de energia do estabelecimento dele. É muito desagradável, né? Você ser acordado de madrugada com a chamada da segurança, vir até aqui, ver essa violência toda. Psicologicamente a gente fica muito chateado e tem um prejuízo financeiro também que é bem grande. De janeiro de 2022 a agosto deste ano, a Polícia Civil do Paraná realizou 159 ações e, como resultado, 139 pessoas foram presas por furto ou receptação. Além disso, 57 toneladas de fios de cobre foram apreendidos. Isso é um problema social, não é? Além de ser um problema de segurança pública, é um problema social diante da complexidade que envolve toda essa problemática aí do furto de cabos de energia, cabos telefônicos e vários lados aí dessa moeda. Segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, a Conex Brasil Digital, São Paulo segue sendo o estado que mais sofre com essas ações criminosas. Durante o ano passado, foram furtados ou roubados mais de 1 milhão de metros de cabo de cobre. O volume caiu 4,2% na comparação com 2021, quando o estado teve 1,081 milhão de metros de cabo de telecomunicações furtados ou roubados. Em segundo lugar no ranking dos estados mais afetados está o Paraná, com 1,01 milhão de metros de cabos furtados ou roubados, uma alta de 66% se comparado com o ano de 2021. Em terceiro lugar está Minas Gerais, com um pouco mais de 626 mil metros. O estado mineiro teve um aumento de 119% no volume de cabos de telecom furtados ou roubados em 2022 na comparação com o ano de 2021, passando de quinto para terceiro na lista dos estados mais afetados. O
delegado destaca que o foco da corporação para coibir os crimes está na receptação, ou seja, em quem adquire os cabos furtados. Que já são pessoas aí que lucram já de uma forma mais expressiva, já as empresas maiores lucram muito com esse mercado, então é ali que a gente tenta atacar, uma vez que o crime de receptação tem uma lógica. Se você não tiver o interesse de alguém que compre aquilo que você está furtando ou roubando, não tem por que você cometer o crime, senão você vai ficar com aquele material em mãos e não vai conseguir obter o valor financeiro em troca daquilo, que é o que o marginal efetivamente quer. Os roubos e furtos de cabos têm um impacto devastador na sociedade e nos negócios locais, afetando diretamente a segurança, a economia e o bem-estar da comunidade. O assunto é tão sério e recorrente em todo o Brasil que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei que determina penas mais graves a quem rouba ou furta e até mesmo para receptador. Para quem já sofreu com esse tipo de crime, tem que ir se adaptando e tentando dificultar as coisas para os criminosos. O que a gente fez para evitar esse roubo, né? O que a gente aconselha, muita gente está aconselhando fazer, é colocar essa espuma expansiva, né? Em todos os lugares que tem acesso ao cabo. Que essa espuma, ele realmente prende o cabo e não tem condições de puxar o cabo. A polícia pede ajuda de toda a comunidade denunciando. Isso pode ser denunciado através do telefone 197, pode ser denunciado através do 181 e também aqui diretamente para o COP no 3217-2900. Todas as denúncias, as informações são muito importantes para nós. Vamos mudar um pouco o foco agora? Vamos para Fortaleza, porque eu quero mostrar para você o navio que tem a fama de ser o navio mais lindo do mundo. E me parece que tem quase um século a última vez que esteve em mares brasileiros, hein? Acompanhe comigo. Minha gente, ele foi feito no século XX e até hoje vem compartilhando muita beleza. Nós estamos falando do navio mais bonito do mundo, feito em 1930, o veleiro Amerigo Vespucci, um veleiro italiano que deu uma paradinha aqui em Fortaleza na sua tour mundial. E é claro que a gente vai conhecer mais dessa história, né? E mostrar tudo para vocês. São mais de 90 anos de história até a chegada do veleiro Amerigo Vespucci a Fortaleza. E a sua passagem pela capital cearense faz parte de uma turnê mundial que teve início no dia 1º de julho deste ano e deve terminar em janeiro de 2025. É muito tempo que o navio Amerigo Vespucci não chega aqui no Brasil. Só tinha feito escalas na década de 50, então passou bastante tempo. E Fortaleza é a primeira escala que ele vai fazer no país, a segunda é Rio de Janeiro. O significado, né, histórico desse momento, que faz parte também de uma etapa de um tour mundial através do mundo todo, que vai durar 20 meses. O objetivo original do navio é oferecer atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval Italianos. Porém, a sua chegada no Brasil, além de oferecer experiências aos mais de 400 alunos a bordo, também oferece aos brasileiros a oportunidade de visitar um veleiro histórico que contém o melhor das tradições marítimas e de todos os símbolos que representam a Itália. Este navio é um navio histórico, mantido de uma forma perfeita, impecável, para permitir a síntese perfeita de tradição, da história da Itália e modernidade, e permitir também aos alunos que estão fazendo treinamento aqui de ter um navio escola que seja realmente eficaz na formação dele em perfeitas condições. E assim, o navio mais bonito do mundo nos traz a oportunidade de conhecermos um pedaço da Itália. E a gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta, vamos conhecer um projeto de inclusão a partir dos livros. Volte comigo.
E nós voltamos com o programa A Vida em Foco com uma proposta de educação e inclusão que você vai gostar muito de conhecer. É um projeto da escritora Renata Barroso Bagliose. Veio compartilhar com a gente porque ela traz um efeito sonoro nos livros. Eu estou super curiosa para entender aqui, porque é tão bom quando a gente vê esses projetos inclusivos. Seja muito bem-vindo. Obrigada, bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu vi que você trouxe um arsenal aqui da sua obra, né? E aqui você também tem algo que eu acho que é virtual na internet, não é? Audiobooks, alguma coisa assim. Fala um pouco desse projeto pra gente, Vou Renata. contar. Estou na minha quarta obra infantil. Tá. Todas elas têm alguma temática que as crianças estão passando por alguma situação, algum desafio. E o personagem principal, então, é o Diogo, que ele é um piolho que pula na cabeça. Piolho fofinho, tá, Carol? Tá. Que pula na cabeça. Essa é boa. Importante, né? Ele é asseado, fofinho e pula na cabeça das crianças para passar alguma mensagem. E o tema desse livro são os desafios da pré-adolescência. Tá. E a novidade, vou te mostrar aqui, é que na segunda página, vamos ver. Ele tem um QR surfista Code. topetudo esse aí, né? Isso, Diogo Surfista Topetudo. Eu lancei faz 2 semanas pela casa da editora Inverso, aqui de Curitiba. E a novidade dessa nova obra, além do surfista estar virando adolescente, tá com esses desafios da pré-adolescência, é esse QR Code aqui. Tá, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Esse aqui é o QR Code, tá? Aqui, então, o que faz aqui? A pessoa então, aqui em cima a câmera. Isso, aqui em cima tem o símbolo da inclusão. Então, você vira a câmera pro QR Code e tem a narração da história. Então, eu narro a história. Você mesma é a narradora. Eu acho isso muito legal, porque você é a própria escritora e narra também. Sim. Que legal. Eu narro a história e o bacana disso é que tem sonoplastia também. Então eu tô narrando a história, enquanto isso, a história se passa no mar, é um surfista, então você escuta o barulho das ondas. Você, acho que a ideia é realmente ter uma escuta ativa da criança, ela conseguir se imaginar na história. Nossa, que legal. Ficou Sabe bem que legal. você resgatou agora uma memória da minha infância? Porque na minha época, eu sou da época do disco de vinil. Somos. Abafa o caso. E eu tenho até hoje em casa uns discos de vinil que existe um narrador. Tem até uma que é narrada pelo Roberto Carlos, gente. Olha que chique. Fantástico. Isso, né? Eu acho que você deve conhecer o Pedro e o Lobo. Sim. E ele traz isso que você falou da sonoplastia. Ele traz uma orquestra, né? Ele traz ali os barulhos dos animais. Sim. E você trouxe isso aqui na tecnologia que nós temos hoje do QR Code. Sim. Então, que legal, gente, isso é bacana, isso é inclusão, né? Isso é inclusão. A ideia é a acessibilidade do livro, né, Carol? Então, para quem que ele foi idealizado? Para as crianças de todas as idades, né? Então, você tá com um filho pequeno, já contou 1000 histórias, você fala, filho, eu vou deixar a história para você ouvir aqui, enquanto isso a mamãe vai descansar, por exemplo. Então, para essa escuta mais ativa das crianças, em especial pensando na inclusão de quem tem alguma deficiência visual, seja total ou seja parcial, né? Que não tem que socorrer só do livro em braille. Sim. Porque a gente sabe, né, que quem tem alguma deficiência visual tem a escuta muito aguçada. Então daí você está explorando esse sentido que... Justamente, que já é aflorado na criança, né? E ela vai aprender provavelmente mais desse jeito do que só o em braille, né? Sim, não sei se é mais, é uma alternativa que a gente cria, né? Legal. E tem várias crianças, até tive a oportunidade de fazer uma entrevista na biblioteca pública, no setor de braille, e a própria diretora falou, Renata, tem crianças, por exemplo, que perderam a visão no decorrer da vida. E essas crianças não querem ir pro braille. A criança que nasceu, talvez, com uma restrição, ela já vai direto pro braille. Sim. E quem perdeu, às vezes, tem até uma barreira de, puxa, não tava nesse mundo. Então, é muito diferente, digamos, é muito né? diferente. Então, esse mundo, ele te permite, então, a criança explorar a audição. E eu penso também em crianças de inclusão em geral. Síndromes ocultas, né, que hoje em dia a gente sabe que tem muitas crianças como autismo, por exemplo. Então, o autismo a gente sabe que as crianças também têm uma dificuldade de parar mais quietas, de foco, de concentração. Então, essa proposta do audiobook também é para essas crianças. Então, por exemplo, porque você está falando, eu já estou pensando aqui que é um livro para todas as crianças, né? É uma inclusão porque aborda todas elas, aquelas que têm alguma limitação e as que não têm também. Também, não é? Porque é justamente essa escuta ativa, né, da criança. Então, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a criança que quiser fazer a experiência, até uma coisa que eu queria fazer, não testei ainda, mas você fazer a leitura ao mesmo tempo que escuta. Qual que é o efeito disso, por exemplo, na absorção de um conteúdo? Porque eu acredito que você vai trabalhar ali um estímulo de foco, que é um pouco do que a gente tem hoje, que gera dopamina nas telas, nos jogos, mas aqui de uma forma que a criança ela tá indo com a imaginação. Sim. Porque ela tá usando o olhar
e o auditivo, ela ainda está criando as imagens. Sim. Entende? Mas eu entendi, eu acho que é uma proposta interessante. Eu acho interessante a criança ouvir a história e ela folhear as páginas, por exemplo, né? Quem tem baixa visão, exemplificadamente, ela pode folhear as páginas e estar acompanhando, né? Quem tem, infelizmente, visão total, deficiência, ela vai conseguir só ouvir. A proposta está falando, é interessante a criança participar desse processo. Mas eu até fiz um teste, eu faço contação de história em escolas públicas e no Farol do Saber. Eu tenho um projeto com a Prefeitura de Curitiba. E eu fiz uma experiência, a gente fez uma experiência interessante. A criança primeiro ouviu o audiobook, não viu as ilustrações e depois ela leu. E eu perguntei o que você preferiu. E aí? E tensa com a resposta, né? Puxa vida, daqui a pouco vai ficar... Ela falou, as duas experiências são válidas. Foi uma criança a criança de 9 anos. Bem articulada. Ela falou, gostei dos dois, mas eu preferi o audiobook. É mesmo? Olha só, ela falou, eu preferi o audiobook porque eu pude imaginar a história. E eu pude me ver na história. Porque aqui você tem ilustração também, né? Justo, e de alguma forma porque no infantil você trabalha bastante com a imagem. Entendi. Imagem. E quando eu consigo trabalhar com a sonoplastia, então a criança, além dela ouvir e se colocar na imagem, na história, ela na cena, perfeito, ela faz do jeito dela. Imagina o surfista do jeito que ela quiser, embora tenha na capa uma foto, né? E o personagem principal, que é o Diogo, mas ela não tá contaminada já com a imagem da ilustração. Sim, ela não foi de alguma forma induzida. Isso, essa é a palavra. Então eu achei interessante. Eu acho que até a proposta seria começar, né? Enfim, quem adquirir o livro, quem tiver interesse, começar ouvindo e depois folhear as ilustrações. E bom que você tocou nesse assunto, porque a produção preparou um trechinho ali pra gente ter uma ideia do que é esse audiobook, o que é essa sensação do ouvir, né? Eu compartilho com você. Surfista Topetudo, de Renata Barroso Balioli, ilustrações de Fernando Franco. Tomo 1. Surfando na onda. Diogo é um piolho vaidoso que usa gravata borboleta vermelha e branca. Como todo pimpiolho de sua idade, ele já tem espinhas no rosto e vive em busca de aventuras. Diogo decidiu pular no topete do surfista porque sempre quis acabar com o medo de água que tinha, assim como a maioria dos piolhos que conhecia. Ele seria um herói se voltasse para casa sabendo nadar e surfar. Poderia até participar das Piolimpíadas de verão. Por que não? O cabelo do surfista topetudo tinha gosto salgado e os fios pareciam um pouco duros e lisos. Isso dificultava para Diogo se segurar na crista de sua onda cabeluda. Mas ele foi assim mesmo. O surfista topetudo entrou no mar e remou, e Diogo ficou lá do alto, vendo aquela imensidão azul. Veio a primeira onda e Diogo fechou os olhos. Sem pensar muito, o piolinho saiu deslizando com a sua pranchinha no topete. Parecia descer de uma montanha russa. Foi muito... Que legal, né? Tá bem de leve. Você viu que é bem no finalzinho tem... Eu até tentei fazer outros volumes quando eu fui no estúdio gravar. Mas se ficasse muito alto, acho que ia atrapalhar até pra você conseguir distinguir e tira o foco. Da palavra em si, né? Então tá no fundo, assim, né? Um fundinho e daí permite justamente essa imaginação mais ampla. Sim. Mas que legal. E as crianças, como que você falou que já fez a experiência com algumas... como que elas olham para isso quando elas vêm pela primeira vez? É uma novidade. A gente conseguiu unir a tecnologia a nosso favor. Então, dessa forma que eu vejo, porque a gente tem desafio, né, de tirar as crianças das telas. E, ao mesmo tempo, eu tive cuidado de não colocar no YouTube, né, quando você abre, cai no YouTube esse QR Code. Não tem a história inteira. Não é para você substituir o livro pelo QR Code. É realmente para você, só tem a foto da capa, para você ouvir e, eventualmente, folhear o livro, para você não perder esse contato com o livro físico. Então, é um estímulo também até para aquelas crianças que não têm o hábito da leitura, seria? Sim, super. Olha. Estamos aqui sempre falando de tentar estimular as crianças que não têm. E quem tem, a gente continuar mantendo nessa crista da onda, que eu brinco um pouquinho como surfista, né? Na crista da onda. Que legal. Parabéns, viu, pelo projeto. Muito obrigada. Que legal. Até a minha ideia, na verdade, todos os meus próximos livros até... Fiquei pensando, podia virar até lei, né? Todos os livros, é relativamente fácil você no estúdio gravar. E você conseguir permitir que várias crianças e várias pessoas tenham acesso, é maravilhoso, com um recurso tão fácil hoje em dia que é o QR Code. Então, minha proposta, todos os meus próximos livros, já tenho outros projetos em mente. Já é parte da tua forma, o teu formato de livro já, né? A partir de agora, sim, tanto infantil quanto adulto. Porque eu penso também no meu público adulto, eu tenho 4 livros também para o público adulto. Tem várias outras pessoas também com outras restrições, seja de, né, no caso
caso, auditiva não é um caso que não resolveria, mas restrição de visão e de, né, compreender a história e se perder na história, então acho que também seria bem interessante para o público adulto. Que legal. Farei um teste no próximo, depois te conto. Isso, faça com os adultos também. E como que faz para adquirir, quem quiser, quem está nos assistindo? Perfeito. Para adquirir o livro, ele está em algumas livrarias de Curitiba, mas pelo e-commerce é sempre mais fácil, porque eu sei que vocês têm, vocês estão em rede nacional. Então, pela editora Inverso, se você até digitar meu nome, Renata Barroso Balioli, e o nome do título, Diogo Surfista Topetudo, você tem opções ali, tanto de adquirir pela editora, quanto de outros e-commerces, que às vezes até você pode ver o preço, enfim, às vezes pode ter alguma diferença. E o meu, vou deixar também aqui, Carol, o meu Instagram, para quem quiser também adquirir autografado, pode me pedir lá pelo direct autógrafo, é @Renata_Baglioli _escritora. Legal. Também tenho o prazer de autografar os livros e dedicá-los e mandar pelo Brasil inteiro. Que bom que você veio aqui. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Certamente vai influenciar positivamente as crianças, os jovens, futuramente os adultos. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. Obrigada. E eu me despeço de você com imagens da nossa belíssima cidade de Crato, no Ceará. Canal 39.1 nos acompanha diariamente aqui pela TV Evangelizar. Um beijo para você, fique com Deus.